Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuando esse período de Quaresma, nesta quinta-feira, Jesus hoje tem uma excelente notícia para nós. Tudo aquilo que pedirmos ao Pai, Ele nos dará coisas boas, coisas maravilhosas. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que ensinamento estrondoso, maravilhoso, porque Jesus quer, neste ensinamento, derrubar todas as barreiras do egoísmo, da arrogância, do querer tudo para si. Jesus já começa com esse incentivo maravilhoso, dizendo: se você é uma pessoa insistente, se você é uma pessoa perseverante, então você vai se dar bem na vida. Com certeza, diz Jesus. E ele coloca 3 pontos importantíssimos que você e eu sabemos, se realmente fizermos, nós vamos chegar a resultados assim impressionantes. Jesus diz: se você pede, você vai receber. Se você procura, você vai encontrar. Se você bate, a porta vai se abrir. Ora, quem pede com insistência, qual é o resultado? É receber, com certeza absoluta. E quem procura e não desiste, vai encontrar. E quem bate e sempre acredita nessa possibilidade de estar sempre batendo, a porta vai se abrir. Ou seja, continue firme na sua caminhada. Não desista. No mundo de hoje, a palavra resiliência é exatamente a força do mal que se abate sobre a humanidade, de modo especial sobre cada um individualmente, para que você esmoreça e desista. Mas existe dentro de nós esse sentido de resiliência por causa do convite de Jesus. Se você quer me seguir, não desista. Tome a sua cruz e me siga. Aí está a força que entra nesse contexto dessa resiliência, ou seja, nunca desistir, mesmo passando pelo sofrimento. Ou seja, sabendo que nós temos o melhor para acontecer. Vai ser logo, em breve, amanhã. E também existe um final de tudo. Não existe o caos para nós, quem professa a fé, quem acredita. Existe o céu, o paraíso, a presença infinita com Deus. Mas eu digo sempre, não tem pressa. Vamos viver muito neste mundo para podermos colaborar com Jesus no que diz o Evangelho. Então o Evangelho diz para os discípulos, e nós queremos fazer a mesma coisa. Sermos perseverantes, nunca deixar de rezar, ir adiante, porque aquilo que nós pedimos ao Pai, Ele nos dará coisas boas. E Jesus diz algo que é muito interessante. Por que Jesus diz que nós somos pessoas más? Porque muitas vezes queremos o bem só para nós e para aqueles que estão do nosso lado, e não queremos para o outro. O outro, às vezes, que a gente nem conhece, nem sabe quem é, em termos de convivência diária. Mas o outro pode ser qualquer pessoa. E aí Jesus está dizendo, olha, má por causa disso. Porque se você quer para você, queira para o outro também. Por isso que ele diz
Lá no final do Evangelho, ele começa com essa relação pessoal, depois passa para essa relação familiar e depois para a relação social. Quando ele diz que você deve pedir e vai receber, você deve procurar e vai encontrar, bater e a porta vai se abrir. Com relação à parte familiar, você vai dar o melhor para a sua família. Se pedir um peixe, você não vai dar uma pedra. Se pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Ora, se nós fazemos isso com os nossos familiares, Jesus está dizendo, logicamente, você deve fazer com os outros também. Você deve procurar dar sempre o melhor. E assim entramos na relação social, como diz a lei e os profetas. Vamos fazer aquilo que queremos que os outros façam a nós. Se nós queremos que os outros façam bem para nós, é evidente, reciprocamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos desejar o melhor. Mas não só desejar, fazer, praticar. Por isso que o lema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Moradia, é muito significante. Ele veio morar entre nós. Jesus quer morar em nosso coração, não só de maneira individual, mas também compartilhada com a família e social. A moradia não só moradia interna, mas a moradia externa, um lugar digno para ser vivido, não só para nós, mas para os demais também. Deus nos abençoe e continuemos vivendo intensamente esse período quaresmal em vista da alegria maior do cristão, a Páscoa do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.